noite, vereadores, boa noite, imprensa. Queridos irmãos, estamos na Semana Santa, momento de reflexão, né? Para nós pararmos para pensar que o sacrifício daquele não foi em vão. Senhor presidente, agora entrando no assunto específico. Quinta-feira passada, Paulinho do Royal e eu fomos na reunião plenária sobre a transposição do Rio Paraíba do Sul lá em Volta Redonda, organizado pela Alerj. Primeiro salientar que a Câmara que mais mandou representante foi a de Barra do Piraí. Né? A de Volta Redonda, que estava sediando, só tinha um vereador e mesmo assim teve que sair no meio. Né? A Câmara de Resende estava presente, estava também presente uma vereadora de São José dos Campos. Não foi? Você me corrige aí. E aí, por bondade, não por questão de mérito, mas por bondade dos amigos aqui, eles me indicaram para fazer parte da mesa lá. E o assunto é muito importante, e nós não podemos deixar de jeito nenhum esse município aqui se omitir. Claro que não está, mas nós devemos trazer a vanguarda dessa bandeira para nós. Porque lá, quando eu tive a honra de falar para o Barra do Piraí, eu disse que ninguém mais no estado do Rio sofria e sabia o que era ter uma transposição de rio. Né? Que nos idos de 40 e 50, nós tivemos uma transposição aqui e Barra do Piraí não ganhou nada. Porque a lei dos royalties da água veio e a lei diz que é área inundada. Barra não tem área inundada nenhuma. Piraí ganha os royalties da água e Barra sofre todo esse impacto ambiental. E lá um professor da UERJ, que depois eu falei com ele do lado de fora, o Rio Paraíba do Sul, só para vocês terem uma noção, ele está em torno de 230 metros cúbicos por segundo. A Light tem uma outorga da ANA, é a Agência Nacional de Água. A ANA deu uma outorga para a Light de 160 metros cúbicos por segundo. Então teria de, no mínimo, uma vazão mínima de 70 metros. Mas a ANA já permite ter uma vazão mínima de 40 metros cúbicos. E o professor disse que nas medições dele, essa vazão está a menos de 30 metros cúbicos por segundo. Então, boa noite a todos primeiro. Isso é interessante que o Chico está falando, porque esse acordo de vazão foi feito em 1973, na qual previa o envio de 160 metros cúbicos para a cidade do Rio de Janeiro, metrópole, Baixada Fluminense, e que passaria pela nossa represa 70 metros cúbicos. E hoje passa menos de 40 metros cúbicos e para o Rio está em 116, se não me engano. Ou seja, o impacto na nossa cidade é gravíssimo. Então, meus amigos, o município de Barra do Piraí, nas águas, quando nós temos enchente, a Light muitas das vezes para de bombear porque o reservatório de Santana está cheio e aí nós temos enchente em Barra do Piraí. Quando é na seca que falta água, a Light tira o mais de 160 e nós temos seca em Barra do Piraí. E se não fosse isso, nós tivemos o Rio Paraíba do Sul totalmente cerceado do seu curso natural. Então, pastor Monteiro, nós tomamos a liberdade, estamos comunicando só agora, mas eu sou como presidente democrata, nós tomamos a liberdade de trazer o Fórum do Paraíba do Sul para Barra do Piraí. A deputada Inês Pandeló, que conduz a presidência tão bem desse fórum, ficou de entrar em contato conosco, né? E para vir para Barra do Piraí, porque se tem uma cidade que tem que buscar a responsabilidade do Rio Paraíba do Sul, é Barra do Piraí. Para vocês entenderem o que eu estou falando, é o seguinte: o governador Geraldo Alckmin, lá de São Paulo, né? Como São Paulo está com os reservatórios em baixa, o governador Geraldo Alckmin quer tirar a água do Paraíba para fazer uma transposição do sistema
uma cantareira. Então ele quer tirar a água do Paraíba. Nós que já não temos água no Paraíba, nós que estamos aqui na ponta, como é que nós vamos ficar? Nós não estamos aqui dizendo que o governador Geraldo Alckmin não deva fazer. Nós só queremos ter ciência do que vai acontecer com essa transposição. E lá diz o seguinte: o governo de São Paulo quer tirar 5 metros cúbicos por segundo, de 5 a 8. Hoje o desperdício na cidade de São Paulo é de 30. Se eles controlarem a metade do desperdício de São Paulo, se eles fizerem o dever de casa no estado de São Paulo, reduzindo a metade do desperdício, não precisa fazer a transposição que o governador Geraldo Alckmin quer. Então existem várias outras propostas, existem vários outros estudos, mas que não estavam levando em consideração a bacia do rio como um todo. Esse rio nasce lá em São Paulo e vai desaguar lá em Atafona, lá depois de Campos. Então é um assunto importante. Claro, uma palavra só, hoje, nós estivemos presentes nessa reunião. É bom lembrar que eu acho que aquilo, quando falou do Alckmin, eu acho que ela se antecipou, até porque nós vamos viver um momento político e nós sabemos que São Paulo é uma colégio eleitoral. Então a gente tem que pegar essa responsabilidade. Você está com as palavras que eu falei das suas colocações certas. O que eu vi é muito sério. Nós temos que trazer essa responsabilidade para essa casa, para que a gente possa estar fazendo então vamos dizer assim, essa plenária, para saber a responsabilidade, porque já foi citado lá que em 80 os técnicos falaram que em 80 já se fazia essa previsão de 2013, 2014, ia faltar. Então, eles estão certinho, provaram para nós lá, através de slides, pessoas que têm conhecimento. Eu acho que não só a casa tem que pegar essa responsabilidade, porque cada um de nós, esses 100 mil habitantes aqui, tem que pegar essa responsabilidade, e o povo também tem que estar ao par dessa situação que nós ouvimos. O mais importante que chama a atenção é que o Rio Paraíba do Sul mata a sede de 13 milhões de pessoas. É o rio, se você for ver, ele não é o maior rio do Brasil, mas ele é o rio mais importante do Brasil. Por quê? Primeiro, porque pertence a 3 estados, aonde concentra o PIB desse país, aonde o Brasil faz acontecer. Segundo, são 13 milhões de pessoas que matam a sede todo dia. Então é um assunto preocupante, é um assunto polêmico, e quando o assunto é preocupante e polêmico, o assunto tem que ser tratado tecnicamente, mas com viés político. Então, senhor presidente, eu pediria ao senhor até que facilitasse o trabalho de nós 3, porque nós precisamos ir em algumas plenárias, mas que nós vamos trazer para Barra do Piraí, e eu vou conclamar toda a população de Barra do Piraí a vir nessa casa no dia, para nós lutarmos pelo nosso Rio Paraíba do Sul. Porque se nós tivéssemos feito isso em 1940, em 1950, hoje nós não estaríamos com essa situação. Pode parecer um assunto romântico, mas não é. Sede não é romantismo. Nós vimos aí a falta d'água que o município passou no início desse ano. E já tem estudos que em 2030 isso vai se agravar o dobro. E já tem estudo que a Terceira Guerra Mundial, se houver, é por causa da água, não é por causa do petróleo. Então, e o mais importante também, para terminar, nós temos que lutar pelo Rio Paraíba do Sul, mas temos também que lutar pelos rios que são afluentes do Paraíba. Não adianta nada a gente ficar de olho só no Paraíba se nós esquecemos o Rio das Minhocas, se nós esquecemos o Rio Sacra Família, se nós esquecemos o Rio Piraí. Então, quando a deputada Inês, quando a Alerj marcar a plenária para Barra do Piraí, eu peço ao presidente dessa casa que não meça esforço para nós podermos mobilizar toda a sociedade e todos os vereadores, porque isso não é uma questão de ecologia, isso não é uma questão da água, é uma questão de sobrevivência.
Muito obrigado e boa noite, senhor presidente. Com a palavra,